é o texto de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo de número 59. E por que eu escolhi esse texto? Escolhi esse texto porque esse texto é um texto que fala de esperança. Esse texto é um texto que fala de renovação na esperança. É um texto que fala daquilo que nós podemos experimentar quando nós temos a nossa fé depositada no Senhor, única e exclusivamente no Senhor. Então nós podemos ter esse momento. Isaías era um profeta, e foi um profeta que ele é conhecido como o evangelista do Velho Testamento. E por que isso? Porque Isaías ele falava com tanto entusiasmo, com tanta vibração, com tanta clareza, que as pessoas entendiam facilmente o que ele estava falando, o que ele estava apresentando, a mensagem que ele estava transmitindo no nome do Senhor, no nome de Deus. Assim diz o Senhor. E esse texto de Isaías, no capítulo 59, e aí você vai abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 59, é um texto que fala de confissão nacional. O que estava acontecendo era que o povo precisava entender, compreender, aceitar e experimentar de uma forma maravilhosa a ação de Deus em suas vidas. Mas para que isto acontecesse, precisava haver confissão, derramamento de coração, quebrantamento de coração. Precisava haver reconhecimento, precisava haver arrependimento. Arrependimento. E arrependimento significa dar meia volta. Arrependimento significa que você está andando num caminho, como dizia Billy Graham, andando em uma direção e de repente você para e você se arrepende e você dá meia volta e você toma uma nova posição na sua vida. E esse texto fala sobre isso, mas fala que é importante que estejamos nos arrependendo e que estejamos nos colocando diante do Senhor, submissos à vontade do Senhor na nossa vida. Mas esse texto fala também de esperança, que é possível renovarmos a nossa esperança. Então, olha o que diz Isaías 59, o versículo 1. Eu quero ler apenas o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Eu vou repetir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Esse é o texto que eu tenho hoje para você. Esse é o texto da palavra de Deus. Neste tempo em que nós somos desafiados, cada dia, cada instante, cada momento, somos desafiados a renovar a nossa esperança. Mas, pastor Vitor Hugo, isso é possível? É possível através da fé. Eu e você somos desafiados pela fé a fazermos isto. Nós somos desafiados pela fé a nos exercitarmos exatamente nesta renovação espiritual. É isso que vai nos ajudar, é isso que vai contribuir para que tenhamos um resultado abençoador na nossa vida e no nosso dia a dia. E eu gostaria de ler esse texto, porque esse texto
você e eu somos desafiados pela fé a acreditar em um novo momento, em uma nova oportunidade. Nós somos desafiados a acreditar numa nova perspectiva da vida. Apesar do coronavírus, apesar desta pandemia, apesar desse período de quarentena, nós somos desafiados pela fé a experimentarmos algo. E nós podemos fazer isto através da oração. O próprio Senhor, na sua palavra, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Não é isso? E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos hoje de nada do que está acontecendo. Nós estamos desorientados. Os governantes, os profissionais de saúde que têm trabalhado muito, os cientistas, os líderes mundiais, todos. Mas a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não somente hoje, mas durante todo o tempo, nós temos que estar clamando ao Senhor, orando ao Senhor, intercedendo. Temos que estar pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, para que a nossa esperança ela possa ser renovada, para que a nossa esperança possa brotar novamente no nosso coração, para que a nossa mente esteja mais em paz, porque a palavra de Deus nos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E esse é um tempo que nós precisamos experimentar isso. Então, por que somos desafiados a renovar a nossa esperança? E por que podemos renovar a nossa esperança? Então, existem algumas razões. Em primeiro lugar, é porque nós servimos a um Deus, eu e você, e se você ainda não está servindo, você precisa tomar essa posição na sua vida. Nós servimos a um Deus que continua com as suas mãos estendidas. Continua com as suas mãos estendidas sobre nós. Eis que a mão do Senhor, nos diz a Bíblia, a mão do Senhor não está encolhida. Não, Deus continua com a sua mão estendida. E Deus continua com esta mão estendida, e isso significa dizer o seguinte: mão estendida para abençoar, mão estendida para cuidar, mão estendida para proteger, mão estendida para consolar, mão estendida para restaurar, para abençoar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ainda que estejamos vivendo num tempo difícil, a mão do Senhor não está encolhida. Quando nós temos esse entendimento, nós passamos a ter esperança. Um outro profeta aqui do Velho Testamento, Oséias, no capítulo 11, versículo 8, ele diz assim: assim diz o Deus eterno, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu destruiria? Não, diz o Senhor, não posso fazer isto, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão por você. Deus é esse Deus de compaixão, de misericórdia, de amor. Deus é este Deus. Por isso ele continua com a sua mão estendida. Apesar das nossas desobediências,
não é? Apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa falta de fidelidade, apesar dos momentos que muitas vezes nós nos rebelamos e que nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos, Ele continua com a sua mão estendida sobre nós. E porque Ele continua com a mão estendida, nós podemos renovar a nossa esperança. Nós podemos renovar a nossa esperança. Mas existe uma segunda lição nesse texto de Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor nunca está encolhida. E o texto continua dizendo: eis que a mão do Senhor nunca está encolhida. E aí ele diz: para que não possa salvar. Para que não possa salvar. A salvação que eu e você, que a humanidade toda precisa, é a salvação que vem do Senhor. E só vai vir do Senhor. É a salvação que vem dos céus. É a salvação que é resultado da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para se tornar o nosso Salvador. Esta salvação somente através de Deus. A mão do Senhor não está encolhida, Ele continua com a mão estendida, para que não possa salvar, mas Ele continua investindo na minha salvação e na sua salvação. Ele continua investindo na salvação da sua família, dos seus queridos. Ele continua investindo na salvação da sua casa, da sua família. Como aquela experiência do carcereiro de Filipos, que estando diante de Paulo e Silas, e depois daquele momento em que houve um terremoto, que as portas da prisão foram abertas, e ele pensou que todos tinham fugido, tinham se ausentado, e ele viu que Paulo e Silas ainda continuavam lá. Ele pegou uma espada e ia matar-se, ia cometer suicídio. Mas Paulo diz: não faça isto, porque todos nós aqui estamos. E diante daquele momento, ele disse: senhores, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? E aí Paulo diz: crer no Senhor Jesus Cristo, olha só, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. O Senhor quer trazer salvação para a sua casa. O Senhor quer trazer salvação para a sua família. Eu não tenho dúvida de que, quando terminar esta pandemia, esta quarentena, quando terminar esse problema que o mundo está experimentando, eu não tenho dúvida de que Deus já está preparando o coração de pessoas que estão se convertendo, que vão buscar a igreja, que vão pedir o seu batismo, pessoas que vão se reconciliar com a igreja de Cristo. Houve um problema lá no passado e eu fiquei com o meu coração triste, até conservei um rancor no meu coração, ou contra a igreja, ou contra um pastor, ou contra um líder, mas a minha salvação está acima disso tudo, porque uma coisa eu sei, que o Senhor continua com a sua mão estendida, e com a sua mão estendida para mim esse tempo todo, para me salvar, e eu quero hoje vivenciar esta salvação em Cristo Jesus. Esse texto de Isaías 59, eis que a mão do Senhor nunca está encolhida, porque o Senhor continua com a sua mão estendida, para que não possa salvar,
porque o Senhor Deus, esse Deus que nós servimos, continua investindo na minha salvação e na sua salvação. Mas, em terceiro lugar, esse texto ainda traz uma outra mensagem. Eis que a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar. E o texto diz assim, ó, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a minha oração. Nesse tempo, como volto a dizer, não apenas hoje, mas nesse tempo, pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, estão buscando a face de Deus em oração. E Deus continua com o seu ouvido atento às nossas orações. Ele continua ouvindo o meu clamor, o seu clamor, a minha súplica. Ele continua atento àquilo que eu estou colocando diante dele e àquilo que eu estou pedindo a ele. É interessante que essa palavra ouvir, aqui no hebraico, traz a ideia de não apenas de escutar. Olha só, não é apenas de escutar. Mas o sentido desta palavra é estar atento, ouvindo atentamente. Você pode estar agora até me ouvindo. No início da live, você não estava me ouvindo. Estava vendo que eu estava falando, mas você não estava ouvindo. Não estava me escutando. Você pode até estar me escutando agora, mas pode não estar me ouvindo. Isto é, estar atento àquilo que eu estou compartilhando com você da palavra de Deus. E essa palavra ouvir aqui no hebraico traz a ideia de perceber atentamente, ouvir com respeito e com consideração, ouvir com atenção e com todo interesse, escutar com sensibilidade, ouvir e compreender a sua linguagem, a sua fala, atender a sua solicitação. Eis que os seus ouvidos não estão surdos, agravados para não ouvir. Muito pelo contrário. Deus está com os seus ouvidos atentos, sensíveis, ouvindo, escutando, se interessando por mim, se interessando por você, porque Ele sempre se interessou pela humanidade. Ele sempre se interessou pelo homem, criado à sua imagem e à sua semelhança. E o projeto de Deus, o propósito de Deus, é exatamente que todos nós estejamos experimentando a sua presença em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Estejamos experimentando a ação do seu Espírito Santo no nosso viver. É hora agora de compartilhar com Deus as suas crises, as suas dores, as suas lágrimas, seu sofrimento. É hora agora de compartilhar com Deus aquilo que está entristecendo o seu coração, aquilo que está trazendo preocupação, aquilo que está roubando a sua paz. É hora agora de falar com Deus, compartilhar com Deus as suas lágrimas. É hora agora de compartilhar com Deus as dores, os sofrimentos. É hora agora de falar com Deus. O salmista, ele, no Salmo 66, versículo 20, ele diz o seguinte: eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração. E nunca, olha só, e nunca negou o seu amor.
Deus continua ouvindo a nossa oração e Deus continua nos revelando o seu amor. Esse é um tempo de estarmos buscando a Deus, é um tempo de estarmos em comunhão com Deus, é um tempo de estarmos clamando a Deus.